professor Charles na área, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa isto aqui ao meu lado. Uma obra, um quadro, uma pintura, uma obra de arte, isso mesmo. E graças ao movimento chamado Renascimento na Europa, que também atingiu as artes, a literatura, a ciência, a filosofia, muitas outras áreas, que nós podemos hoje estar contemplando uma belíssima obra de arte, um belíssimo quadro, uma belíssima pintura como esta aqui ao meu lado. E o tema de hoje é o Renascimento nas artes. Mais precisamente, é claro, na Europa. Na Europa, que era o centro do mundo, existia todo um eurocentrismo, um humanismo. Tudo isso era o homem no centro de tudo, racionalismo. Tudo estava ligado com esse novo movimento que vinha pós-Idade das Trevas. Então, depois daquele movimento em que a Igreja Católica tomou conta de todas as manifestações culturais, religiosas, filosóficas e científicas na Europa, agora surgiu este movimento que já estava se organizando nos porões das casas na Idade Média. Eles surgiram na Europa, estão tomando conta de todas as áreas da sociedade. E, em contrapartida, a Igreja Católica está perdendo um pouco de força. Mas o destaque de agora, desta aula, é artes, Renascimento e as artes. E aí nós temos que destacar três nomes importantes nas artes, que é o nosso queridíssimo Michelangelo, também Sandro Botticelli e Rafael Sanzio. São três artistas assim imprescindíveis para esse movimento renascentista das artes. Então, nas artes nós dividimos em duas partes. Nós temos a pintura e a arquitetura. Ou seja, a arquitetura traz de novo aqueles formatos das igrejas greco-romanas, que são mais arredondadas, janelas mais coloridas, mais arredondadas também. Diferente da arte gótica que existia antes, que era algo mais fechado, mais vamos dizer, mais triste, né? A arte greco-romana, ou a arquitetura greco-romana nas igrejas, em outros prédios da Europa, né? Ela vai sendo disseminada através do Renascimento. Nós também temos essas características também migrando para a questão das pinturas. As pinturas vão ter características renascentistas com a questão da perspectiva. Isso mesmo, a perspectiva na pintura que vai surgir no movimento renascentista, tá? Ele traz aquela sensação de profundidade nas pinturas, que algo que está se mexendo, né? Algo tão fixo. E nas pinturas também vão trazer mais emoção para aquelas obras, mais emoção para as pessoas. Prova é a própria Pietà de Michelangelo, que traz ali um semblante, né, um semblante de Pietà, um semblante mais entristecido, traz mais uma forma no rosto, uma tristeza, diferente do que se fosse pintada na época da Idade das Trevas, que seria algo mais assim, mais grotesco, um olhar mais fixo, mais parado, e não tinha tanta emoção. Resumindo, por falar em emoção, a palavra, uma das palavras-chave do Renascimento nas artes é a emoção. As pinturas trazem emoção, assim como a pintura de vários autores, entre eles Rafael Sanzio, que pintou muitos fatos religiosos, e entre eles uma das principais é a Transfiguração, que também era um fato muito importante religioso da época. Então Rafael Sanzio estava muito ligado à questão de pintar fatos religiosos, né? E temos outros como o Sandro Botticelli, que estava muito ligado com pinturas, pintava para muitas famílias importantes de nobres na Europa. Ele fez o quadro A Primavera, exatamente, imagina? O quadro A Primavera, que vai aparecer aqui, desse lado, A Primavera, ele fez para a família dos Médicis, exatamente. Ele mesmo, Sandro Botticelli, pintou A Primavera para os Médicis. Então, existia todo um ambiente mais colorido, mais emocionante na Europa, a partir do momento que o Renascimento entrou também na questão da arte. Eles também utilizavam a técnica do claro e escuro, que nada mais é do que uma técnica que vai trazer mais sombra às pinturas,
vai dar uma impressão, né? A sombra ajuda também na questão da profundidade ali, da perspectiva. Então, essa técnica do claro e escuro nas pinturas, nas artes, também tem a ver com o movimento renascentista. Tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais sobre a arte no Renascimento. E, resumidamente falando, a arte no Renascimento é isso. É mais emoção, mais movimentação nas pinturas, mais detalhes na arquitetura, e tudo conspira assim para a questão da valorização do homem. Então, a questão do individualismo vai ficar muito forte nas artes, porque o individualismo vai ajudar a valorizar aquele que pinta as obras de arte. Os arquitetos ali vão ser valorizados individualmente por esse movimento renascentista, que está também incluído o tal do individualismo. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima! Continuamos ainda falando de Renascimento. Depois das artes, estamos falando agora um pouquinho do Renascimento na área da ciência. E os livros e as anotações são muito importantes para os cientistas, principalmente no movimento renascentista da Europa. Aqui é um tratado de ciência que fala um pouquinho sobre isso. É o que nós vamos ver agora. Este livro, assim como outras obras, foram escritas na época do Renascimento. Eles falam muito sobre questões de modernização, naquela época, se dá para chamar assim, da ciência na Europa. A questão renascentista ela vai afetar diretamente a ciência. E aí nós temos o Renascimento e a ciência. Nós temos alguns nomes aqui do Renascimento na ciência. Eu vou colocar aqui para vocês ciência. Nós temos nomes importantes como Servet. Temos outros nomes como Copérnico, que também foi muito importante nessa época. E nós temos um outro nome aqui bem conhecido, que é o Galileu. Galileu Galilei. Exatamente nesta ordem aqui. Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o que foi um movimento renascentista na ciência, nós precisamos entender um pouquinho sobre esses três personagens aqui da época deste movimento. Mas nós já sabemos que eles são bem conhecidos, já falamos um pouquinho sobre eles algumas vezes. Nós sabemos que um desses caras, o Nicolau Copérnico, que é este aqui, ele tem uma teoria muito interessante, que é a questão do heliocentrismo. Isso mesmo, o heliocentrismo. O heliocentrismo é muito ligado ao Sol, a questão dos planetas girarem em torno do Sol. E não mais um geocentrismo, que era a Terra girando em torno, ou melhor, que eram os planetas girando em torno da Terra. Agora nós temos um heliocentrismo, que nada mais é do que ele descobriu que os planetas giram em torno do Sol, e não ao contrário. Então, Nicolau Copérnico é um dos mentores, se não o principal, desta teoria científica aqui. E os estudos de Copérnico foram muito lidos, vocês pensem só, e imaginem só por quem? Por este cara aqui abaixo, Galileu Galilei. Leu muitos estudos de Copérnico. Inclusive, Galileu Galilei, com suas ideias e suas afirmações que iam de encontro à Igreja Católica, foi muito perseguido pela Igreja. Exatamente. Este famoso cientista, que é importantíssimo até para os nossos dias de hoje, foi muito perseguido por causa de suas ideias que iam de contramão às ideias cristãs daquela época na Idade Média lá na Europa. O outro cara que nós temos aqui é Miguel Servet, que é totalmente ligado na área da medicina, exatamente. O Miguel Servet é o cara que, através do movimento renascentista, ele começou a estudar questões da área da medicina. Então são três importantes pessoas aqui, do período do Renascimento, cada um em sua área, mas todos na questão da ciência, né? Nós temos aqui a questão da área da física, nós temos a área da astronomia e nós temos a área da medicina. Muito importantes. Um outro personagem também muito importante aqui, eu vou colocar para vocês aqui, é este cara aqui,
multifacetado. Exatamente. O cara sabia várias coisas sobre muitos assuntos, fazia engenhocas, experimentos, inclusive até fez um certo engenho que poderia até voar, que nós vamos estudar aprofundadamente mais tarde sobre isso, por isso não vou entrar em detalhes, mas Leonardo da Vinci foi um cara que estudou vários temas da ciência no período do Renascimento. Ele é um dos, vamos dizer assim, colaboradores maior que teve na questão da ciência no Renascimento. Então é isso aí, pessoal. Nós temos aí o Renascimento na área da ciência, envolveu medicina, astronomia e também a questão do Leonardo da Vinci, tá? Que também era envolvido em outras áreas. A astronomia e a medicina muito forte na questão dos estudos para a sociedade, né? Para uma sociedade melhor. E aí nós temos esses 4 nomes aqui, muito interessantes. Miguel de Cervet, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Leonardo da Vinci. Tá? Então, heliocentrismo, medicina, física e a múltiplas áreas, né? Esse cara aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!